Pensando como hidrólogo 4. Então nós vimos inicialmente que um conceito muito importante para a hidrologia era o conceito de risco, onde nós tentaríamos quantificar na hidrologia qual é o risco de eventos extremos, de cheias e de secas. Depois disso, nós vimos que precisaríamos analisar séries temporais de chuva e de vazão para poder fazer essa quantificação do risco, que a variável mais importante seria a vazão. Muitas vezes essa vazão, as séries temporais são muito curtas ou indisponíveis para alguns lugares, e nós teríamos que fazer a transformação de chuva em vazão, que as séries de precipitação de chuva são mais extensas do que as séries de vazão, e a gente utilizaria o balanço hídrico para fazer essa transformação e gerar séries de vazões necessárias para análise estatística e análise do risco. O ponto agora que abordaremos diz respeito exatamente a essa relação que existirá entre a chuva e a probabilidade de acontecer, que nós já vimos a relação da chuva no ponto com o espaço, com a interpolação da precipitação, o cálculo da precipitação média na bacia, através do método de Thyssen, método das isorietas e o método aritmético. E agora a gente vai discutir um pouco mais essa relação entre o evento de chuva e a sua probabilidade de acontecer. Então, três conceitos básicos que nós temos, para a análise das características da precipitação são o conceito de altura da chuva, que é exatamente o total de precipitação que ocorreu em determinado lugar, a duração desse total de chuva. Essas duas variáveis são muito relevantes. Por exemplo, 300 milímetros de chuva é muito ou pouco? Depende. Se for 300 milímetros de chuva num dia, é uma inundação muito grave. Se for 300 milímetros de chuva em um ano, é uma seca gravíssima, Então, a relação entre um dado local para Fortaleza, por exemplo. Então, essa relação entre altura e duração são duas características extremamente importantes para caracterizar as precipitações ou chuvas numa região. E aqui cabe inclusive a distinção, logo que ainda não havia feito essa definição, entre chuva e precipitação. Chuva é uma precipitação quando essa precipitação acontece na forma de água. Existem outras formas de precipitação através você tem neve, você tem orvalho, que são formas de precipitação, e a chuva, na realidade, é uma forma de precipitação mais corriqueira, mais usual em nossa região, que é exatamente a precipitação que ocorre na forma de água precipitada. Então aqui a gente água na forma líquida, era água na forma líquida, água precipitada na forma líquida. Então a gente vai ter aqui então altura e duração, e a outra relação outra característica que relaciona altura e duração, que é a intensidade, que é a razão entre a precipitação total, altura precipitada, dividido pela duração. E o que a gente vai ter interesse em fazer é identificar qual a altura de chuva ou qual a intensidade de chuva que se dá numa determinada duração. Essa relação entre a intensidade e a duração da chuva vai ser função daquela probabilidade de não excedência ou do período de retorno desse evento. Então, dependendo do período de retorno, eu terei precipitações por uma dada duração, precipitações com alturas ou intensidades mais elevadas ou menos elevadas. Quanto maior for o período de retorno, ou seja, quanto maior o período de retorno, menor a probabilidade de excedência. Ou seja, quanto maior for o período de retorno, para uma dada duração de chuva, maior vai ser a intensidade de chuva. Então, essa relação entre duração, intensidade e período de retorno, ou o período de retorno, que também é a probabilidade de não excedência ou a frequência de não excedência. Então, duração, intensidade e frequência, duração, intensidade e período de retorno. Essa relação aqui
ela vai ser definida para cada lugar. Então, como é que a gente obtém a informação sobre essa relação entre duração, intensidade e período de retorno? Nós vamos obter a partir de postos pluviométricos ou pluviográficos. Qual é a diferença entre um posto pluviométrico e um posto pluviográfico? É que o posto pluviométrico ele nos dá a informação do total precipitado em um dia, medido normalmente a chuva às 7 horas da manhã, né, que é o horário básico de medição da precipitação, enquanto o posto pluviográfico ele nos possibilita nós termos medições em intervalos de tempo menores do que um dia, intervalos de tempo subdiário. Mais à frente, quando estivermos aprofundando os mecanismos de medição de precipitação, nós discutiremos um pouco mais sobre essa diferença. Mas agora o que importa é sabermos que nós temos que ter uma relação entre duração, intensidade e período de retorno ou frequência. Né? Período de retorno como sendo o inverso da probabilidade de excedência. Então, normalmente a duração da chuva que nós vamos utilizar nos nossos projetos é definida como sendo o tempo de concentração. Então, o tempo de concentração é o conceito que nós vamos utilizar para definir a duração da chuva de projeto. E o que é o tempo de concentração? O tempo de concentração é o tempo necessário para que o ponto mais distante da bacia, o tempo necessário para que a precipitação ocorrida no ponto mais distante da bacia chegue à foz, ao exutório daquela bacia, aquela seção final de controle, como nós vimos aquela seção A, que a gente viu na apresentação anterior. Então, o ponto mais distante da bacia, o tempo que a precipitação que ocorreu lá, que se tornou escoamento superficial, leva para chegar ao exutório da bacia hidrográfica, é chamado de tempo de concentração. Então, tem equações que relacionam as características fisiográficas da bacia, como comprimento do rio principal, declividade da bacia, com esse tempo de concentração. Normalmente, em projetos de cálculos de cheias, nós utilizamos esse tipo de equação, como a equação de Kirchhoff, para cálculo desse tempo de concentração, e esse tempo de concentração ele é utilizado como sendo a duração da chuva de projeto. Então, essa duração da chuva que vai nos interessar normalmente, ela vai ser função da bacia hidrográfica e vai ser função desse tempo de concentração. Bacias hidrográficas pequenas, nós vamos ter interesses em intervalos de duração de chuva pequenos, né? Horas, minutos. Né? Bacias muito grandes, a gente vai ter interesse em chuvas que aconteçam em intervalos de tempo mais elevados, como dias. Né? Então, essa duração da chuva de interesse para o engenheiro hidrólogo é função do tamanho da bacia hidrográfica e função das características fisiográficas da bacia, e quem nos dá a medida desse tempo, a medida de referência desse tempo nos é dado por esse conceito de tempo de concentração, né? Que aqui está sendo exemplificado com a fórmula de Kirchhoff, que calcula esse tempo de concentração em função de características fisiográficas da bacia. Então, a partir dessa informação do tempo de concentração, existem equações como essa, que relacionam a intensidade, a duração e frequência. Como essas equações são construídas? A partir dos postos pluviográficos. Então, nós podemos construir equações como essa para diferentes localidades. E a partir daí, dado a duração da chuva, calculada pelo tempo a partir do que é o tempo de concentração, que é a duração da chuva de interesse, ou a partir do período de retorno da chuva, que é exatamente a relação com aquela probabilidade de excedência da chuva. Então, o período de retorno e a duração da chuva, e a partir dessas duas informações, então, a gente consegue estimar qual é a intensidade de média da chuva naquela localidade. Então, essa equação é chamada de equação de intensidade, duração e frequência. Nessa equação, os parâmetros A, M, B e C são parâmetros que são calculados para cada posto pluviométrico ou para cada região. Então, a partir dessas equações, a gente consegue fazer uma avaliação da probabilidade de acontecer uma dada intensidade de chuva, né, para uma duração especificada, característica da bacia, e com isso estimar qual é o risco associado a essa intensidade de chuva. E essas curvas, intensidade, duração e frequência, são muito usuais. Então, um exemplo de curva IDF, de intensidade, duração e frequência, é a chuva de Fortaleza.
né? Então aqui é a equação da chuva de Fortaleza, né? Então aqui, dado uma duração, um período de retorno, a gente consegue calcular uma intensidade de precipitação, uma intensidade de chuva. Essas curvas IDFs, como a gente vê, elas têm essa característica: quanto maior a duração da chuva, menor a intensidade média dessa precipitação. Quanto maior for o período de retorno, maior para uma dada duração, maior a intensidade da chuva, né? Então essas equações de intensidade, duração e frequência podem ser representadas de forma gráfica desta maneira, né? Então, com isso aqui, com essas equações, a gente consegue fazer essa relação entre a intensidade, a duração e a frequência da chuva. Esse tipo de equação IDF, ele é muito utilizado no dimensionamento de obras hidráulicas de drenagem urbana, microdrenagem, macrodrenagem, onde nós temos eventos de chuva de interesse, ou seja, a chuva crítica para o dimensionamento dessas estruturas são da ordem de grandeza de minutos ou horas. Então essas equações de IDF são utilizadas para calcular qual é a intensidade da chuva de projeto, e com essa intensidade da chuva de projeto se estimar qual é a vazão a partir de uma transformação chuva-vazão. Outros exemplos de curva de intensidade, duração e frequência são essas, como a curva de São Paulo, como está sendo mostrada aqui, a curva de Curitiba e a curva aqui, a equação IDF de Fortaleza, né? Então, essas equações de intensidade, duração e frequência, elas sintetizam, né, aquela análise estatística para chegar a uma curva de intensidade, duração e frequência. Foram realizadas estimativas estatísticas, e a partir dessas estatísticas se chega a uma equação simples como essa. Essa equação representa exatamente o que? Como a atmosfera está forçando aquela superfície, qual é a intensidade da chuva que está caindo sobre aquela nossa região de interesse, que é a bacia hidrográfica. A partir daí pode ser feito um balanço hídrico e calculado a vazão associada a essas chuvas, né? Só para dar um exemplo e concretizar essa aplicação, depois faremos alguns exercícios sobre isso, mas vejamos então, por exemplo, uma pequena bacia hidrográfica. Numa pequena bacia hidrográfica, e nós consideramos pequena bacia hidrográfica bacias até 2 km², o modelo que pode ser utilizado para o cálculo dessa transformação chuva-vazão é um modelo muito simples, né? Que é um modelo chuva-vazão para um evento específico, né? E ele pode ser um modelo muito simples, que é o modelo baseado no que a gente chama de método racional, né? Que vai relacionar a vazão com a intensidade de chuva. Então a vazão, ela vai ser uma função da intensidade de chuva, né? Então o volume por unidade de tempo que representa a vazão vai ser dado pela intensidade de chuva, que é um comprimento por unidade de tempo, vezes a área da bacia. Então, uma intensidade média calculada pela curva IDF vezes a área da bacia dá o volume precipitado por unidade de tempo. Esse volume precipitado por unidade de tempo, vezes o coeficiente Hanoff, que nós já vimos anteriormente, nos dá a vazão escoada na bacia hidrográfica. Então, numa pequena bacia hidrográfica, num projeto de microdrenagem, basta saber a equação de duração, intensidade e frequência, a IDF, daquela região. Você calcula o tempo de concentração, né? E qual é o risco que está disposto a correr a partir do período de retorno. Com isso, calcula-se de forma imediata qual é a intensidade da chuva. Com aquela intensidade da chuva, calcular a área da bacia, né? E ver o uso do solo, que a gente vai já ver tabelas que mapeiam o uso do solo com esse coeficiente de escoamento, e calcula-se a vazão. Com isso se dimensiona a microdrenagem urbana. Então, e também microdrenagem em estradas. Muitas vezes, para se utilizar unidades convenientes de estimação da intensidade de chuva e da área, que normalmente a intensidade de chuva é representada em milímetro por hora e a área em quilômetro quadrado, e se deseja obter a vazão em metro cúbico por segundo, né, para garantir essa transformação de unidade, você utiliza esse coeficiente 0,278 para fazer essa transformação de unidade.
Então, em bacias pequenas, até 2 km², esse é um método utilizado para transformar chuva em vazão. Esse coeficiente runoff que nós nos referimos, ele pode ser estimado a partir do tipo de uso do solo. Então, se você tem parques, jardins, gramados e campinas, por exemplo, o volume escoado é da ordem de grandeza de 1 a 20% do volume precipitado. Então, se utiliza muitas vezes em projeto o valor médio nesse segmento. Se é telhados perfeitos, superfície com toda telhada, residencial, vai de 70% a 95% do que precipitou se tornará escoamento, para pequenas bacias e para um evento de chuva específico. Se eu tenho mais de um tipo de uso e ocupação do solo na região, eu calculo qual é o coeficiente de escoamento para cada um dos usos e ocupação do solo, e qual é a área associada a esse tipo de uso e ocupação do solo, e utilizo naquela equação a média ponderada dos coeficientes de runoff, dos coeficientes de escoamento pela área associada àquela região. Aí com isso a gente tem condição de fazer a transformação da chuva em vazão para pequenas bacias, utilizando esse método que é o método racional, que é o método da CIA, que é o método Q igual a CIA, muito famoso método racional. O período de retorno, ou seja, o risco admissível, que é a terceira variável lá na IDF, da intensidade, duração e frequência. Então, o risco admissível normalmente para microdrenagem é dessa ordem de grandeza. A gente tem aqui 2 anos para microdrenagem residencial, comercial 5 anos, área comercial e artérias de tráfego de 5 a 10 anos de período de retorno. Ou seja, a probabilidade de excedência aqui é 1/2, 1/5, 1/5 ou 1/10 é a probabilidade de excedência da chuva, e esses aqui são os períodos de retorno. Então, esses períodos de retorno nós vamos utilizar aqui nessa equação. Então, eu tenho a duração da chuva, dado pelo tempo de concentração da bacia, e o período de retorno, se foi microdrenagem, a partir daquela tabela. Com isso eu sei qual é a intensidade da chuva, sabendo a intensidade da chuva e a área da bacia, e qual é o uso e ocupação do solo, calculo a vazão. De forma muito tranquila e simples. E faremos em seguida um exercício para fixar os conceitos até aqui no nosso checklist.